Corrida ao Mar, animação em cruzeiros. Estamos aqui com Aruan, Juliana e Ricardo. Todos eles têm experiências na área, têm muito a complementar e muitas coisas legais a ser discutidas aqui. Ju, Aru, Ricardo, fala um pouquinho do que fez com que vocês fossem procurar a recreação em navios como uma forma de trabalho de vocês. Primeiro, vamos lá. Na verdade, eu trabalho com recreação já há um tempo. Em 2004, já ouviu trabalhar em navio? Vamos trabalhar em navio? Vamos, como é que faz? Vamos mandar um currículo. Mandei o currículo lá, como quem não quer nada. Cheguei lá, de repente apareceu um e-mail, uma ligação. Você não quer participar da entrevista? Vamos para a entrevista. Cheguei na entrevista, foi bacana a entrevista, ótimo. Só que naquele ano eu não pude embarcar. Depois um tempo passou, voltei, continuei trabalhando em hotéis, né, que foi da onde eu comecei na área de recreação. Eu falei assim, vou procurar alguma coisa diferente. Aquela vontade do navio ficou ali atrás, né, em 2004, 2008, fui tentar de novo. Tentei de novo, passei e foi uma experiência assim fora do comum, porque a recreação em navio é uma recreação diferente. Por mais que a gente fale, recreação igual, não é. A recreação no navio, essa questão de público diferente, de culturas diferentes, é algo que, para mim, fascina muito. E é o que fez com que eu procurasse. Você trabalhou na CVC e na Comantur. Eu comecei, dois períodos diferentes. Eu comecei na CVC, que ela fazia só a temporada brasileira. Então, temporadas curtas, de 3, 4 meses. E depois fui para a Comantur e depois fui fazer a temporada na Europa, fazer Brasil e Europa. Você era Bom, eu comecei a trabalhar com recreação e animação em 99. Minha escola foi acampamentos e hotel, depois festas infantis. Então, em 2006, quando começou a crescer cada vez mais a quantidade de navios que vinha para a costa brasileira, eu me interessei. E procurando no MSN na época, né? E aí, você vai embarcar? Estou embarcado. Poxa, como é que eu faço para embarcar? Poxa, manda o teu currículo, tem que passar por uma entrevista. Então, em 2006, 2007, eu não tinha nem os e-mails, né? Aquela questão então. Era uma coisa muito restrita para uma galerinha que já estava embarcada e ficava ali. Era meio que boca a boca, indica. Bastante assim. Meio cartas marcadas, eram grandes profissionais que marcavam naquela época, né? Era uma disputa muito grande, de alto nível. Em 2008 eu tive o prazer de ser convidado, né? Porque a equipe que já estava fechada do Islandscape, era uma companhia inglesa, teve uma falha, uma falta. Um dos meninos de adulto não pôde marcar porque ele ia ir continuar estudando na universidade. E como toda a panela me conhecia, me chamaram. Poxa, foi legal, né? Você quer ir? Quero ir, mas minha experiência é com animação infantil, juvenil, eu não tinha experiência com adulto. Mas a equipe inteira me conhecia e falou, eu confio em você, você vai fazer o trabalho. Então, para mim, foi uma mudança na carreira absurda, sei lá, foi um giro de 360 graus, quando eu comecei a trabalhar com o público adulto. E dali em diante, eu só trabalhei com adultos. Então, em 2009 e 2010, eu embarquei na Ibero Cruzeiros, que era uma companhia fretada pela CVC, e foi comprada pela Costa, começou a montar as equipes delas autonomamente, né? Então não tinha mais a CVC. Em 2010 eu desembarquei, fiquei no Brasil, tive um período como microempresário, tive uma empresa, e o ano passado eu retornei para a MSC, que é uma empresa italiana, que também roda o mundo inteiro. Na Ibero e na MSC eu fiz temporadas na Europa, que é aí que vem o grande brilho da animação em navios, que é quando você tem contato com animadores de outras nacionalidades, com passageiros de outras nacionalidades, diferentes línguas, climas, países, cada dia numa cidade. Então isso que deu o grande brilho, o grande tesão de trabalhar em cruzeiros foi essa viagem para o exterior. Então foi assim um acaso, né? Foi um convite. A partir desse convite meu currículo ficou interessante. E quando eu fiz a entrevista na Ibero, já falava espanhol, já falava um pouco do inglês. No navio eu aprendi a falar muito mais inglês. E ali eu já embarquei com muita facilidade, até arrisco a dizer que foi fácil, porque eu já tinha um background, assim, já tinha uma experiência, e a língua também me ajudou a embarcar na Ibero.
E você, Ricardo? Eu comecei a trabalhar com recreação em 98 e em 2003 eu já estava numa época que eu já tinha trabalhado na maior parte que tem recreação, em acampamento, hotel, festa, buffet, evento, para empresa, para criança, para jovem, para adulto. E faltava trabalhar em navio. Queria conhecer isso, trabalhar em navio. Mais uma vertente aí. A última fase, né? Estava faltando realmente ali. E na faculdade, fazer turismo na época, apareceu uma empresa que estava buscando jovens para trabalhar na parte hoteleira. Então eles queriam mais para trabalhar como garçom, camareira, parte de hotelaria, mas não de entretenimento. Perguntei para eles se tinham contato, como é que eu fazia para ir com recreação. Não tinha, mas falaram, bom, vai, ganha experiência em navio, que aí você vai conseguir o contato do pessoal lá, depois você tenta mudar de área, tenta ir para a recreação. Então eu fui nesse ano, em 2003, trabalhei como garçom de bar no Islandscape. Lá eu conheci o pessoal da recreação e aí em 2005 eu consegui embarcar realmente com a recreação. E realmente era bem restrito, tinham poucas companhias no Brasil naquela época. Hoje a gente tem muito mais oportunidade. Na verdade está caindo um pouco por conta da crise. Algumas companhias estão deixando de vir. Foi uma época muito boa ali de 2008, de quando vocês começaram, até 2012. 2010 foi um grande boom, né, nessa área. Chegou a ter 20 cruzeiros. 20 navios a bordo, todos eles lotados de brasileiros trabalhando. Então... E aí você fez uma temporada. Fiz uma temporada como animador. Eu acho que assim, é legal essa visão que é no Brasil teve essa queda, mas mundialmente ainda é uma coisa cada vez mais monstruosa e cada vez mais, tem mais navios saindo, acabou de sair mais um enorme, gigantesco da Royal Caribbean e cada navio que sai, que você acaba tendo ali 3 mil, 4 mil, 5 mil, às vezes tripulantes para poder... Então é um mercado que tem realmente área para todo mundo. Quem quer trabalhar, tem um idioma, facilita bastante, né? Algo que vai ajudar. Falando assim dessas datas, começou meio que um burburinho assim, de recreação em navio em 2003, 2004, nas faculdades, tá? Mas ainda era algo bem restrito, né? Mas deu um grande boom mesmo de várias companhias ter vindo para o Brasil e procurar recreadores brasileiros em 2010. E até tem um dado da própria agência reguladora disso, que cresceu em 547% a atuação do profissional brasileiro de recreação em navios, em 2010. E depois caiu isso não por causa da qualidade do profissional, porque ele deu um outro brilho ao navio, até nessa entrevista estava dizendo isso, mas pelo fato da crise mesmo brasileira, que diminuiu a quantidade de navios vindo para cá, pelo consumo e tal. Mas em 2010 teve esse grande boom que queriam os recreadores ir para o navio, estimulou, aguçou vários recreadores para ir para essa área, e até alguns de vocês viveram isso, e deu uma queda, depois do acidente que a gente teve, deu uma queda da procura, né, das pessoas para o navio, não que isso tenha impactado tanto, mas tem uma queda e tem muitos já que já estão trabalhando, continuam trabalhando, tem uma renovação muito constante do recreador nesses últimos anos, o recreador do navio. Mas a minha pergunta é, o profissional da recreação que quer ir para a área do navio, como ele faz? Qual é o primeiro caminho? Bom, o primeiro caminho é estudar idioma. É estudar idioma, sem dúvida. O inglês é o primeiro passo dentro do navio. Porque a língua oficial de todas as companhias é o inglês, né? E o inglês a nível quase intermediário. Treinamento de segurança, de salvatagem, tudo é feito na língua inglesa. Por mais que o passageiro não fale o inglês, dentro do navio você vai falar inglês. Quando você embarcou, você já falava inglês? Já. Quando você embarcou, Juliana? Mais ou menos. Mais ou menos. Aprendi na marcha. Não, é diferente de hoje, mas eu estou dizendo para pegar a experiência. Sim, você também falava basiquinho ou não? Eu falava básico, não era requisito principal. Não, era para mim também, hoje porque eu comecei fazendo temporada brasileira, então para mim era mais tranquilo. Durava 4 meses. Durava 4 meses, eu não era exigida disso, mas chegou lá dentro, tem que fazer treinamento. Ok, todo mundo falava inglês. Se você não soubesse, você realmente E gente, nesse caso, navegar é preciso, né? No idioma, mas tem que dar uma estudada no inglês. Depois disso, aí, além do seu conhecimento na área que eu acho um fator primordial, que a gente sabe que no navio não acontece muito isso, principalmente na área de recreação.
Mas ter o conhecimento ajuda. E depois você tem toda uma questão de documentação, exames, outros pontos para chegar a embarcar. Sim, o primeiro pé é o idioma, o inglês é primordial. Quanto mais idiomas se fala, melhor. E hoje tem a questão também da documentação, de passaporte. Você tem que ter um passaporte válido. Tem cursos específicos para você viver no mar, que é o STCW. E agora tem um novo curso que eu não me lembro em inglês. Familiarização e segurança. Depois desse acidente do Concórdia, que eles colocaram um novo curso, mas basicamente toda essa parte burocrática, quem vai auxiliar o tripulante são as agências de recrutamento. Né? Hoje cresce cada dia mais a quantidade de agências. Né? Hoje em dia no mercado, as agências que, a priori, assim, você pode procurar algumas agências. Seriam? Sim, a primeira, a maior de todas é a Infinity. A Infinity, ela tem, acredito que 6 ou 8 companhias, agora não me lembro. Que tem sede em Santos, né? Santos e São Paulo. Aí você tem de Curitiba, tem a Portside, tem a... Tem no Rio de Janeiro. Então atende o Brasil todo. Tem, pessoal que quiser, gente do Nordeste. Você consegue se inscrever em qualquer canto do Brasil, mas aí é interessante você ir para um polo, né, uma capital, onde você possa se apresentar pessoalmente, conhecer as pessoas que estão lidando com a tua carreira no navio. Por exemplo, a MSC ela tem algumas companhias que só trabalham para ela. Por exemplo, a Valemar é uma, e acho que a Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos também. Acho que é Curitiba, Rosa dos Ventos, né? Rosa dos Ventos, ela também faz o recrutamento para a MSC. Tem a Portside, que também é bem antiga. Também. E enfim, tem milhares que eles podem. Tem vários caminhos. Tem vários caminhos. Hoje em dia é mais fácil entrar para a recreação em si do que ter que usar outros caminhos, por exemplo, como o Ricardo usou, comparando naquela época. Sim, hoje em dia tem, além de ter mais vagas, né? Que na época do Ricardo não tinham tantas vagas. Hoje em dia tem muitas vagas. Hoje em dia então, e também não é tão fechado, não é tão uma coisa fechada, né, fechadinha, inalcançável. Sim, mas infelizmente para o brasileiro a dificuldade aumenta, porque busca-se profissionais que falem vários idiomas. Quando você está no Mediterrâneo, principalmente, o chefe de animação, o diretor de cruzeiro, que eles comandam a atividade com o microfone, eles falam 6 ou 7 idiomas. Mas existem muitos portugueses que embarcam na Europa, então isso é bom para o brasileiro. E muitos brasileiros também que embarcam na Europa. Então, quando eu embarquei agora, no ano passado, foi muito importante porque eu era praticamente o único que falava português a bordo da equipe de animação ou de entretenimento. E a cada semana entravam 200 ou 300 portugueses, e todos buscavam o Guga, né? Porque meu nome em inglês, francês, alemão, nada sai Aruan. Aruan é a palavra tupi-guarani. Então ficava Guga pelos cabelos, estava maior, era um jogador, e todos conheciam. Então todos os portugueses buscavam o novidade, que falavam português e tal. Mas o mercado cubano aumentou. Que agora tem um porto novo lá, Cuba está se abrindo para o mundo comercialmente. Então cada vez mais navios estão saindo de Cuba e fazendo o Caribe. Pra você ter ideia, da MSC roubaram, né? 3 navios que estariam no Brasil no próximo ano foram para Cuba. Tá bombando, gente. Está saindo muito navio de Cuba. E a China é um mercado extremamente emergente, promissor. A Costa tem 5 ou 6 navios na China que estariam no Brasil, se a gente pensasse há 6 anos atrás. E a MSC começa a ir para a China. E o mercado brasileiro não cresce, primeiro pela falta de estrutura, de portos. Taxas portuárias são absurdas, são as maiores do mundo, e os portos não são tão cômodos, né? O porto do Rio de Janeiro, que agora com a Olimpíada aumentou a taxa para se parar. Então isso afastou as companhias do Brasil. E afastando a companhia do Brasil, você acaba perdendo a quantidade de vagas para tripulantes brasileiros. Né? Porque o navio, quando ele está no Brasil, obrigatoriamente 25% da tripulação tem que ser brasileira. E tem uma nova regra que aumentou isso. Aumentou. Estava indo para 35%. Que é melhor ainda. Né? Então, assim, mas obrigatoriamente, precisa ser 35%, 25% na área da recreação? Não, no navio como um todo. Então, surge vagas de tudo quanto é área. Principalmente do atendimento ao público.
Não adianta nada você ter 35% de tripulantes brasileiros que estão nas máquinas ou lavando roupa lá, que ninguém vê. Então é o front desk, o pessoal de recepção, os fotógrafos, os garçons, os recreadores, o pessoal do bar. A maioria que atende o público tinha que falar português ou que fosse brasileiros. Né? Então é uma lei que é respeitada. Então, como vem menos navios para o Brasil, diminui-se a vaga obrigatória. Então, isso vai exigir do recreador uma capacitação ainda maior. Sim. Ele vai ter que conseguir se destacar no mercado. Em 2009 eu comecei então minha série mais como passageiro. Né? Fiz cruzeiro pela Royal Caribbean, pela Costa, pela MSC, pela Norwegian Cruise Line. E é natural que, como você é dono de empresa e atuante na área, você tem um olhar mais crítico para determinadas ações. Exato. E em 2009, 2010, que era uma época que estava bombando, a gente via que a procura era muito grande para ter profissionais a bordo. Tanto porque eram exigidos 25% ou 35% da tripulação brasileira, como a animação em si tinham que ser brasileiros para lidar com o público brasileiro na nossa costa. Né? Lá foi onde eu senti o maior problema com relação ao idioma de brasileiro, porque não, eu fiz 2 cruzeiros, 2009 e 2010 com a Royal Caribbean, e lá é obrigatório o inglês. Quando eu embarquei em 2005, da equipe de animação, pouquíssimos falavam inglês. Eram 2 de 10. Né? Então era pouquíssimo. Lá não, na Royal Caribbean é exigido o inglês. Então a gente via profissionais ali, eu consegui ver profissionais que eu falava, não, esse cara não trabalha com regressão. Tem muita gente melhor trabalhando lá na empresa, fazendo nossas festas e eventos, que poderiam estar aqui detonando, fazendo a piscina para cima. Mas ele falava inglês, ou espanhol, ou todas as outras qualidades. Exato. Então acho que esse é o diferencial do brasileiro. Ser bom, que trabalha com recreação. Ele é bom nisso. O exemplo que eu tenho maior desse rapaz, né, que eu não faço ideia do nome dele, mas ele era brasileiro, mas para mim não era recreador. Eu acredito que ele não tinha uma experiência em terra como recreador. Acabou indo porque fala inglês, precisava, colocaram ele lá. Ele foi fazer um jogo de vôlei na piscina, ele chegou, não falou nada, não pegou o microfone, amarrou a rede de um lado, amarrou a rede do outro. Aí pegou o microfone, atenção pessoal, vai começar um jogo de biribol, vamos lá, precisamos de 5 em cada lado. Deixou o microfone e ficou esperando o pessoal ir. As pessoas irem por vontade própria. Não tem aquele entrosamento, aquela cativação que tem o pessoal da recreação brasileira, né? Exato, não deixa cair a vai, com Cristo e tal. Deixou. Deu um tempo, ele pegou de novo. Muito bem, vamos ver, já estão aí postos. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, legal. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 6, tem que sair 1. Como assim? Excludente, não é includente? Não é? Primeiro curso que você faz de recreação, fala, não, tem que incluir todo mundo. Né? O pessoal até tenta fazer tudo quanto é jogo cooperativo e tal. E o cara tirou, por quê? Porque ele tinha 5 medalhas para dar como prêmio. Que é uma coisa extremamente controlada também. É controlado. Depende da companhia que Mas é tão controlada, assim, mas aí você pode correr o risco de chegar no final da temporada e você não ter mais brinde para passageiro. Sim. Mas essa questão, por exemplo, eu como animador dentro do navio, tentava fazer cada atividade, por mais simples que fosse, um jogo de biribol na piscina, algo divertido. Então eu colocava uma fantasia de árbitro, com uma peruca, uma faixa na cabeça, um apito, chegava pitando, jogando a bola pro alto, chamando a atenção. Você tem muito mais espectador do que gente na sua atividade. Ele tá ali, ó. Tá lá, mas ele está participando. Ele tá participando, uma participação não efetivamente passiva. Com a mão na massa, jogando o biribol dele, mas ele tá lá, curtindo. Porque tá a regra, então a regra por isso que o brasileiro ganha muito. A regra é muito clara, assim, dentro do navio. Quem faz as atividades brilhantes, as grandes atividades, é o chefe. A palavra que eles usam no navio é chefe. É uma coisa que no Brasil a gente usa o coordenador. O chefe de animação é que conduz atividades com o microfone. As mais legais, aquela que o pessoal grita, é o chefe. Então legal, você fica Você lá. foi chefe? Eu fui chefe na Europa. Você não foi? Eu não fui, mas na minha época não era assim. Era Para mim foi uma diferente, né? surpresa em 2009, quando eu comecei a ver as outras companhias, exatamente isso. Tem 2 que trabalham bastante. Sim. O diretor normalmente é muito bom, cara bom, pelo menos que eu peguei aqui no Brasil, foram muito bons. E o resto da equipe faz esses joguinhos, o biribol na piscina, quem acerta quantos feijões tem no copo, os desafios simples. Então quando surgia uma chance, falou,
Aruan, Guga, você vai fazer um torneio de pebolim. Eu falei, putz, de pebolim, dá um microfone, me dá uma piscina, pelo amor de Deus, eu faço essa tem. Não, beleza, vamos lá, estou começando uma empresa, tem que galgar o horizonte, aquela coisa toda, vamos lá. Então eu fazia com narração, pegava barulhinho no celular de torcida, de estádio, canto do Brasil e tal, e levava a camisa do Brasil, só que na época tinha perdido, né, a Copa do Mundo. Então era brasileiro, só que eu vinha com o olho roxo, uma faixa na cabeça com a panha da Alemanha. Então, cadê o alemão que me bateu? O pessoal já ia, né? Então eu brincava com isso. O torneio de pebolim super simples se tornava uma atividade que eu aparecia. Pô, você viu lá no Amador? Não é bom, o Guga lá, então escrever meu nome. Então isso é a maneira de você conquistar o teu espaço, né? Sem precisar puxar o tapete de ninguém, né? Então a grande diferença que eu percebi era isso. Grande parte dos animadores de outras nacionalidades, não todos, vi animadores espanhóis, italianos muito bons. Um turco que era um show. O cara fazia mágica, jogava a carta rodava, parava na mão dele e você, poxa vida, cara, como é que eu vou competir com esse cara? Eu não sei nem tirar o dedo direito, o pessoal vê que tá dobrado aqui. Mas a maioria segue assim, gado de rebanho, né? Ó, você precisa bater palma quando a música estiver tocando. Então você vê o cara lá assim, né? Ele nem sabe por que ele está batendo palma, mas alguém mandou ele bater palma. Ou você vai arrumar o lock, que é o armário lá, o camarim. Você vai arrumar o camarim. Putz, beleza, alguém tem que fazer isso. Então começa fazendo as funções mais simples. Só que eles não, quem é de fora não vê a oportunidade, né, de ser debochado, de querer brincar, de criar um spot. O spot é uma coisa que você chama atenção, né? Então, em diversos momentos, tem várias histórias aqui, um dia eu conto vocês. No final a gente conta, então a gente puxa aí, resgata. Que é justamente o que eu acho que representa o estilo brasileiro de ser animador, né? E foi o que me deu assim, um certo destaque no navio e conquistar algumas coisas. E tem o outro lado, que é o puxa-saquismo, né? Puxa-saquismo também. Onde não existe o puxa-saquismo, no navio isso é muito forte, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum idioma bacana, completo, ou até a qualidade técnica e tá lá limitada, e ele está lá na frente. Porque conseguiu de alguma maneira, né, de maneira amorosa, a maneira... Nossa, enfim, isso... Pessoas conquistam o espaço dela de acordo com o que tem de melhor, né? Em relação, comparando aí o navio e o terrestre, digamos assim, como que pra gente entender, conseguir assimilar a programação do navio? Quem trabalha na área de recreação, na equipe de entretenimento, você trabalhou com adulto, você trabalhou com infanto juvenil e depois com adulto também. Você na época trabalhou com... Adulto e adolescente. Lembrando que na época do Ricardo era um pouco diferente a questão da época da Ju e do Aru, que é mais recente, né? E mais parecida com a de agora, que também teve algumas mudanças, né? Que depois a gente vai ter um link aí com o recreador que está lá no navio e a gente vai saber. No final tá chique a coisa. Esse negócio de ao vivo ali, direto do navio, do alto mar. E aí a gente queria saber como que é essa diferenciação, assim, como que era essa programação, para a gente conseguir comparar com as programações que temos nas atividades da recreação terrestre e do navio. Porque tem umas outras habilidades, né, que vão além, às vezes, do que o recreacionista faz nas atividades terrestres. Eu acho que o primeiro ponto, quando é pensado numa programação, é a questão da segurança. Tanto para criança quanto para adulto. Eu já cheguei a ponto de colocar lá no diário de bordo, vamos fazer concurso barrigada. No dia seguinte, o mar estava agitado, a piscina foi fechada e eu fiz, o que eu vou fazer concurso barrigada? Saiu no diário de bordo e tem passageiro que não quer saber. Ele falou, não, eu quero participar do concurso barrigada. Ele com um papel assim, ó. Aqui, ó. Diz que tá escrito, tá aqui, ó, 3h30 da tarde. Vai ter? Você fala assim, não dá, amigo, tá fechado e tal. Então, mas é o primeiro ponto crucial, assim. E com criança, muito mais, né? Pensando em programação, por exemplo... Tudo que está no diário de bordo tem que acontecer. Tem. De uma forma ou de outra tem que acontecer. Tem que acontecer. No caso, lógico, nesse concurso de barrigada, obviamente, a gente, né, e colocou uma outra atividade no lugar, obviamente. Mas, se você colocou lá no diário de bordo, vai ter que dar um jeito daquilo. Nem que adaptar, vai ter que dar um jeito de sair. Vai ter que adaptar, mas vai ter que sair. Tá. Vai ter que adaptar, vai ter que sair. Então, voltando no caso de criança,
Eu acho que a grande diferença da recreação de uma programação infantil é o fato de espaço restrito. A gente está acostumado, às vezes, em acampamento, em hotel, você tem aquele espaço, uma quadra, nossa, você tem um gramado para correr, chegou lá, você tem uma sala para brincar, ó, tem 60 crianças. E aí você olha e você fala, que ótimo. Pode fazer atividade pelo navio? Eu já fui chamada de louca. No meu primeiro contrato, eu fui um pouco... Porque como eu vim de hotel e acampamento, eu queria, pra mim... Uma sala não bastava, era muito limitante. Aí eu comecei a colocar atividade tudo pra fora de clubinho. Pra fora de clubinho. Aí os meus superiores no navio falavam assim, essa menina, não dá certo. Eu falava, não vai dar certo. Aí eu cheguei a fazer atividade com criança dentro da piscina. Que olhava assim, quando eu falei, eu tinha uma chefe lá, eu falei assim, eu queria montar uma atividade com criança dentro da piscina. Não pode. Por que não pode? Eu vou colocar colete nas crianças, vai estar tudo certo. Aí eu falei, deixa eu tentar uma vez. Aí tentei uma vez, deu certo, pronto, ganhei. Até eu passei a temporada sem ter problemas com isso, mas se der um pouquinho de errado, já você perde essa... É uma conquista de espaço, mas ao mesmo tempo sempre preocupado com a questão da segurança. É lógico, e também a questão de não dar errado. Porque aí você perde um passo, você volta um passo para frente. Você dá um passo para frente, vai dar 15 para trás. Se der um pedacinho de coisa errada, eles cortam. Falam, não é assim, aí você tem que reconquistar. Mas isso também você não consegue com qualquer navio, né? Não, é uma coisa que o brasileiro tem. A Ju é um exemplo disso. Ela é criativa, inovadora, arriscou. Arrisquei, Mas é que a gente vê o líder, você tinha um papel de líder, então você montava a programação, definia que atividade. Eu vejo que o líder, falo das crianças que eu via como animador adulto, dava para você ver a criançada se movimentar. Vocês não trabalharam no mesmo navio? Não. Recebia um e-mail com a programação lá no escritório central, seguia o que estava no e-mail e acabou. É aquilo, é receita de bolo. Algumas equipes. Isso, então lá, esse navio... São de companhias, né? As companhias, assim, como eu comecei pela CVC, eu tinha uma liberdade muito maior. Sim, a liberdade era total, carta branca. Eu tinha carta branca porque eu fui conquistando. Aí, já no ano seguinte, como eu mudei a minha função, eu acabei coordenando os 6 navios da CVC na época. Então, a animação... Quem tava lá era eu, aí 6 navios da CVC, a molecada brincava fora do clubinho, era uma maravilha. Lógico, eu tinha reclamações às vezes porque o animador ele não tomava cuidado, às vezes perdia criança, porque a questão da segurança é algo... que grita, né? Um fator berrante para todo mundo. E a companhia preza muito por isso. Esqueceu criança, pode acontecer uma demissão, sabe? Já aconteceu um caso na MSC de um... Isso é uma lenda, nem sei se é verdade, estou contando uma história que eu ouvi, que trancaram o clubinho com a criança dentro. Mas aí não precisa ser no navio, se fosse em terra, isso também teria suas consequências. E aí foram descobrir isso depois de não sei quantas horas, imagina a criança que ficou lá dentro. Não, aí são pontuais também. Fião, recalma, RH te chamou, assina aqui... Mas isso seria comprometedor em qualquer área, se tivesse esquecido uma criança dentro do salão do acampamento, ou se tivesse deixado uma criança dentro de um espaço no hotel, isso teria suas consequências graves em qualquer espaço. Isso vai depender muito do tamanho do navio. Acho que é uma coisa bem legal da gente frisar. Só antes de eu perguntar isso, eu queria saber só pra gente entender, que vocês falassem, porque o pessoal às vezes está assistindo não tem essa noção, mas que vocês falassem, vocês falaram de diretor, falaram a hierarquia do navio pra gente entender como uma coisa não. Vocês falaram que quem fica no microfone é o diretor, é o chefe, mas como funciona isso no navio? Uma arquitetura muito maluca. Assim, e bem desenhada, né? Tá clara a sua função. Tudo é bem claro. Tá. Mas para entender, quem nunca viu, é uma coisa que vai dar um nó na cabeça. Mas vamos tentar assim. Eu imagino que são 2 hierarquias muito claras. Uma é de hotel, né, que é como se fosse um hotel flutuante. Você tem o gerente de hotel, que eles chamam lá de diretor de hotel. É o cara mais importante para a nossa vida como recreador, né? Diretor de hotel. Só que do outro lado você tem uma vida ao mar. Então ele basicamente é a marinha aquilo lá.
Então você tem oficiais da Marinha que estão lá dentro como engenheiros, chefe de máquina, tem o capitão, que é o presidente do navio, ele que toma todas as decisões. Né? Se está chovendo, ele que vai dizer aumenta a velocidade ou não. Aí ele vai pedir autorização para o chefe de engenharia. E posso aumentar a velocidade? Então isso é uma coisa que a gente... Mas no foco da área do entretenimento do navio, a hierarquia Então, dessa você tem casa. o diretor de hotel, dentro do diretor de hotel, né? Abaixo dele, aí você tem o gerente de bar, o gerente de housekeeping, e aí tem o diretor de entretenimento, que é onde entra a nossa área. Abaixo do diretor de entretenimento, às vezes você tem o assistente de diretor de cruzeiro, né? É auxiliar dele direto. Que é o auxiliar dele direto. Aí vem o chefe de animação, o chefe das bandas, o chefe do balé, Chefes das áreas. os chefes das áreas. Aonde entra a animação? Chefe da animação, dentro da animação você tem os animadores de adulto, o teens, e aí você pode ter ainda um chefe Do infantil. com a sua equipe. No caso da MSC, quando você entra diretor de cruzeiro, tem um auxiliar do diretor de cruzeiro, aí vem o chefe de animação adulta e o chefe de animação infantil. O chefe de animação adulta ele tem um auxiliar, porque depende do tamanho do navio e do tamanho da equipe que ele tem. Às vezes os navios menores, esse chefe de auxiliar não existe. E aí o adolescente ele sai do infantil. Sai do infantil. Que nos outros navios também que eu fui, o É animador obrigado. adolescente, que ele é até esquecido às vezes, É. ele é apagado dos anais, da história e tal, ele saía do adulto. E justamente ele só atua quando tem adolescente, que é no período de férias. Né? Sim. Então, ele acaba migrando, faz o adolescente e volta para o infantil quando não tem muito adolescente. Então, basicamente é isso mesmo. O diretor de hotel, ele também tem um auxiliar, que é a pessoa que vai lidar diretamente com o diretor, porque o diretor de hotel, ele tem outros tantos diretores de bebida, de comida, de isso, de aquilo, tem um diretor de entretenimento. Enquanto tiver um adulto acordado, tem que ter alguma coisa acontecendo. Então de manhã tem a famosa caminhada matinal, às 7 da manhã, aquela coisa maravilhosa, né? Todo animador, às vezes você está pegando a intertemporada, está mudando de outono, inverno, começa o verão, ainda está frio. Antes de começar está frio, você tem que acordar com aquela madrugada. E o que mais diferencia... Essa caminhada é feita dentro do Dentro navio? às vezes tem uma área aberta lá na piscina que você fica rodando, ou senão você vai, bate e volta assim, né? Aí vai entrar o outro, porque não dá para dar um giro. Tá. Tudo depende do tamanho do navio, da programação em si. E aí você faz uma atividade que eles chamavam de coffee time, o coffee game, que é o café da manhã. Então você faz uma atividade super tranquila de manhã. Isso na navegação, Sim. porque diferencia. Se você está parado no porto ou navegando, a programação é totalmente diferente. Mesmo porque se você está navegando, você tem a possibilidade de atendimento, Você tem tem todos que agradar os- todos os que estão lá. Tá E tudo quando você lá. está atracado, você está com as As pessoas, pessoas que conhecem conhecendo lugares, mas tem gente ainda que fica, então você Sim. tem que ter uma programação destinada. Sempre tem aquele que fica e tem que ter alguma Principalmente coisa para ele. Não, ele Essa gosta de temporada ficar. brasileira, o povo gosta de ficar no navio. O brasileiro, ele tem outro perfil, né? Depois a gente fala do perfil. Esse segue perfil várias brasileiro, coisas. cara. Enfim. É figura. Então, a animação de adulto, você consegue ter essa caminhada de manhã, uma atividade de despertar, tem muita dança, aula de salsa, aula de merengue, aula de tchá-tchá-tchá. Muito bom de E aula. para o recreador, como é isso? Então, aí tem o instrutor de dança. Ah, quem faz é instrutor, mas o recreador vai junto, Ele lá, tá ali. brincando Quem vai e chamar? tal. Quem que vai chamar o Quem cara? vai chamar? O cara vai dar aula. O cara tava assim na praia, na piscina, né? Ele fala assim, ó, chegou, vou dar aula. Quem que vai levantar esse sujeito? Opa! Que pergunta é esse? Não dá esse. Não, Foi ok. tudo calculado. Tá. Quem que vai levantar o cara que tá tomando sol? É o animador. Jimmy, vamos lá fazer uma tchá-tchá-tchá. O cara te olha assim. Tchau, tchau, tchau. Ah, aquele jeitinho do recreador. Nossa, que legal, vamos lá, vamos aprender algo diferente. E daí atrás de você tem o seu coordenador. Vamos lá, eu quero ver essa aula cheia. Mas ninguém quer dançar aqui na Europa, é assim, bicho quer ler livro, quer... Mas vamos lá, tem que levantar. Então você acaba descobrindo algumas técnicas para tirar o cara, as mulheres para dançar. E aí tem uma atividade na piscina, se tiver sol. Atividade legal na piscina, aquela coisa agitada. Mas eu acho que o momento mais importante para o animador adulto é antes do show. Tem um teatrão maravilhoso.
normalmente são 2 shows, né? Porque tem intercalado justamente com o horário de almoço. Então metade do navio janta e outra metade vai assistir E o não cabe teatro. todo mundo no teatro, né? Não Se a gente cabe. for colocar todos os passageiros do teatro de uma vez, não cabe. Então eles dividem, né? Tem um turno 1, Tem tem o um turno turno 1. 2. E aí Quem quem janta primeiro jantou... assiste o show depois. Quem assiste o show primeiro janta. Então, quer dizer, o pessoal está sentado com a expectativa de abrir a cortina e começar um show de dança, um show de mágica, alguma coisa assim. Todo dia tem show? Todos os dias. Tá. Alguns lugares que tem overnight, quando o navio passa a noite inteira no porto, por exemplo, Copenhague. Você vai descer em Copenhague e todos os passageiros estão fora do navio. Aí não precisa, Então, não tem teoricamente. show. Mas teoricamente, sim, Na passa na teoria, noite sim. tem. Tá. Então, dependendo do seu chefe, que é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, que depende muito do teu chefe, do teu diretor, que é essa hierarquia que a gente contou, a programação é uma ou é outra. Então eu tive chefes que diziam, olha, vocês ficam na porta do teatro, saudando as pessoas, né? Dando boas-vindas. Aquela coisa, sorria e assim, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao E teatro. deixa a atração principal ser o teatro em si, a apresentação do teatro. Você fica naquela coisa. Alguns dizem, olha, a gente vai divulgar a festa da noite. Festa dos anos 60, por exemplo. Então a gente está vestido dos anos 60, aquelas peruconas, oclãos e tal. E outros dizem, olha, vocês vão ficar no meio do teatro. Vocês vão andar, conversar com as pessoas que estão sentadas nesses 20 minutos antes do show, entretendo, fazendo alguma coisa, uma esquete. Rola umas esquetes legais. Mas pra em nós. meu fazer vocês podem subir no palco para fazer alguma atividade. Então, aí Você depende. subia? Depende Não, do eu diretor fazia e com do que chefe. a equipe subisse, porque ali, realmente, é um ponto, tá todo mundo te olhando. É o ponto da equipe aparecer. É o Aí ponto nessa da equipe aparecer. conquistar. Só que aí é aquela questão de chefe. Tem chefe que vai querer o quê? Ah, eu sou chefe de animação, eu vou lá e vou aparecer sozinho. Não, Sim. eu fazia o revezamento e falo, não, eu quero todo Porque mundo. na caminhada matinal, você vai ter 10 gatos pingados. Na dança, você vai ter 30, não sei. Numa atividade de piscina, enfim. Mas no teatro, você vai ter metade. Metade da capacidade do navio. Se o navio Então, tem 4 mil passageiros, mas você vai ter Você tem 2.000 2.500 pessoas te que vão te olhando. olhar. É hora de mostrar a É a reação. hora. Se você tem um chefe de animação, um diretor, com essa visão, agora a minha equipe vai aparecer, ele vai te colocar no palco com a equipe. Ó, pessoal, Eu fazia karaokê, qualquer coisa. vai ter uma sketch, Você vai ter é. alguma coisa ali que vai fazer o pessoal se entreter e divertir. Então a equipe de animação, olha, a equipe de animação é boa, olha os caras aí, tá vendo? Porque eu não fui de manhã na piscina, mas eu vim no teatro. Que é quase todo mundo está. E foi justamente nesses momentos de teatro que eu conseguia me divertir mais. Eu tinha fantasia, toda noite tinha uma fantasia diferente e uma sketch. As fantasias vocês que levavam? Ou eram Nos primeiros navios eu levei, eu tive que levar porque não tinha borda. Tinha aquelas coisas bem já. É que tem muita gente que, como a gente trabalha em terra com isso, então a gente tem, né, Tem algumas coisas pessoais. que a gente acaba levando, mas o navio tem. Hoje os Ricardo, navios. você que começou antes dessa época deles, considerada mais estruturada, digamos assim, para agora, lá naquela época tinha já uma infraestrutura com fantasias, com atividades, ou na sua bagagem você levou contigo? A gente teve que comprar smoke, fantasia, tudo que precisava. Tava na A gente lista ia do que você tudo. tinha que levar. Tinha que levar. Então, nada disso era. Hoje em dia uniforme, não, hoje em dia não é obrigatório isso estar na mala. Hoje em dia, eu recebi uma lista e eu só tive que levar uma roupa branca. Que era a única coisa que eles Nem não smoke. tinham pra mim Pra mim, era a roupa branca. pra gente pedir a roupa de gala, porque tem a noite do comandante, e tal. tem roupa social, e aí eles pediam, porque tem a noite branca e tal, então eles acabam. Não, são as roupas que vocês vão usar nesses estilos, ok, mas por exemplo, roupas de fantasia, o macacão que põe na piscina, brincadeira, roupa dos anos 60, Tudo do navio. isso do navio. Tudo do Vocês navio. já tinham que levar ou era do navio? Algumas coisas o navio tinha, dependia do que. Roupa para piscina tinha, uma roupa de aqualoco. Aqualoco, isso, eu não tentando me isso assustar. tinha, mas a maioria a gente tinha que providenciar. Só falando sobre programação, acho que uma boa base para quem nunca viu, não sabe o que é, a programação não é muito diferente de um hotel. Eu acho que as diferenças mais gritantes assim, que tem que entender hoje em dia, acho que 90% dos navios tem espaço para adolescente, então dá para trabalhar. Na minha época eu tinha que fazer, a programação eu podia fazer, tinha essa liberdade, então eu era do adolescente, eu fazia a programação que eu queria. E muita coisa eu colocava para o adulto porque eu não tinha espaço. Então eu cheguei a fazer um pique-bandeira no teatro, em cima das cadeiras, uma loucura. Assim, Uma adaptação, não para a dá.
criatividade, adaptação. Mas é o que a gente tinha de espaço, não tinha quadra no navio, era um navio pequeno, então não tinha nenhuma estrutura, não tinha como atender adolescente. Hoje em dia tem. Muitos navios têm quadra também, para fazer muita atividade de esporte, principalmente para adolescente, que tá ótimo, eles adoram. Agora, para criança, é dentro de uma sala fechada. Normalmente eu já peguei alguns navios, até o Abud, que trabalhou comigo em acampamento, ele era chefe de animação infantil na Royal Caribbean. Quando eu viajei, ele estava de pirata passeando pelos corredores do navio com as crianças. Então, às vezes, dá para usar essa parte, mas a maioria das vezes é na sala. Dentro do cubinho. E para o adulto, Depende da companhia. o principal, eu acho que tem que saber para a programação, é muito bom, acho que diria que fundamental, saber falar no microfone, falar bem, ter tempo de piada. Eu acho que tem uma das palestras até sobre improviso, sobre timing de piada, stand-up comedy. Eu acho que isso ajuda muito um recreador adulto no navio, porque a maioria das coisas você vai fazer ali o campeonato de pebolim, poxa, é na mesa, você não tem o que fazer. Aí vai mudar aquele cara que é quase um cone, que fala, bolinha, vai. Agora, não, tem gente que pode fazer a diferença, né? Agora, você vai na piscina, é o que ela falou, muitas vezes você é o showman, você está fazendo, você vai conseguir chamar 5, 10, 15 pessoas para participarem, só que você tem 300, 500, mil que estão assistindo. Do começo ao fim. A piscina tem um deck de cima. Eu fui num navio no Caribe nessas férias, e eu vi brincadeiras que eu falei, cara, a atividade que a gente fazia em 2000 e pouco, e faz ainda hoje, mas é muito legal, e a piscina fica todo mundo em volta, todo mundo assistindo. É o concurso de barrigada, é o sexy legs, né, os de sempre, assim, que funcionam. Então todo navio faz, mas por que funciona? Porque a pessoa sabe fazer, sabe falar, tem o tempo da piada, faz a pergunta, não expõe o cara ao ridículo, mas faz todo mundo rir. Faz ele entrar dentro do contexto, se divertindo. Exato. Você tem que achar as pessoas certas para participar dessa atividade, verdade? Você pega um minis, né? Você pega aquela senhorinha que você sabe, nossa, essa vai fazer um negócio. Mas aí vai também um pouco da habilidade do profissional, de pegar o feeling, de analisar o seu público, que também não é só um navio. Em tudo vem experiência, em todas as áreas da recreação que tem esse feeling. Eu acho que os dois grandes jogos que são carimbados de navio é a eleição da Miss e a eleição do Mister. Basicamente, todos os navios fazem essa eleição. O que é isso? É uma atividade que você convida todas as mulheres e você vai basicamente eliminando mesmo as mulheres com uma prova, vocês têm que dançar sensual, tem que dançar engraçado, enfim, depende de como você constrói, até ficar em 3. Essas 3 realizam 3 provas, que são sempre muito engraçadas, tem que estourar um balão com a barriga, com outro cara, tem que, enfim, cantar uma música, recitar um poema sem falar nada, só gesticulando, imitar um animal. Então você acaba colocando a pessoa numa situação constrangedora, né? Quem vai ali realmente é descarado. As mulheres que vão, geralmente são as senhorinhas. Elas estão se divertindo. Elas estão se divertindo. Entendeu? Elas não estão se sentindo, elas estão se divertindo. Querem estar ali. É um convite. E o do Mister é bem parecido também. Geralmente quem ganha esses concursos são os senhorinhos, as senhorinhas, porque já tem alguns que já foram em centenas de cruzeiros, já sabem que vai ter e se preparam para aquilo. Então é muito parecido com o hotel mesmo, tem atividades que são específicas de navio, tem muita atividade de contemplação. Isso eu nunca tinha visto antes, escultura no gelo, por exemplo. O cara pega um bloco de gelo lá da câmara fria, um quadrado, e vem aquele filipino batendo no ferro, e de repente, o que está fazendo? Aí sai uma sereia maravilhosa. O cisne, o cisne. Eu falei, nossa, cara, tira. Ou pega aqueles espadachim lá da cozinha, os caras começam a fazer escultura em vegetais e frutas, e você, nossa, que legal e tal. Ou o cara pega a garrafa, começa a rodar a garrafa no alto lá, faz aqueles flares, drinks. Chama o pessoal de housekeeping, que são os camareiros que arrumam a cama, dobra toalha ou dobra guardanapo. Então tem muita atividade contemplativa, né? E claro que isso vai depender muito do diretor de cruzeiro, da experiência que ele tem para organizar essa programação. Porque você tem que atender o interesse. Tem gente que quer realmente pagar o micão e ser amigo, eu quero aqui e tal. Tem um cara que não quer levantar para dançar, mas ele quer assistir o gelo virar golfinho, né? E o animador, esse estilo brasileiro, né? A gente acaba misturando os assuntos, né? O estilo brasileiro, eu levava personagens prontos meus. Eu tinha uma velhinha que
tudo bem? Como é que tá? Você a primeira vez que vem aqui? Quer dizer, sem dente, né? Uma dentadura que eu levava, um óculos, um bebê, uma fralda gigante, que eu saía chorando no meio dos corredores com uma garrafa, uma madeira gigante. Então, quer dizer, eu levava isso, né? Para eu ter um pouco de zona de conforto. Isso eu faço. Isso aqui eu consigo fazer lá. Se não tiver, Você pode entrar dentro do formato navio, independente do chefe, se ele dá liberdade ou não, mas ao mesmo tempo você tem uma possibilidade ali de resgatar as suas habilidades, o seu jeito de recreador na área terrestre para o navio. É importante levar. Eu tinha essa roupa de aqualoco, que é um macacão de látex, assim, bem listrado, fica bem bizarro mesmo. Né? Então, quando eu tinha a oportunidade de usar um microfone que não era sempre, eu ia no estilo mesmo, eu ia engraçadão, peruca e tal, chapéu, colã, esses macacões pegados e tal, porque eu tinha que deixar minha marca, né? E claro que depende, de novo, da timidez não faz parte da animação do navio. Não tem espaço. Vai virar cone, vai ser a pessoa que vai sempre fazer aquilo que ninguém quer fazer. Por exemplo, o embarque e o desembarque são os dois momentos mais complicados do navio para um animador. Porque geralmente ele está com a roupa mais formal, ele está de pé muito tempo, recepcionando, seja bem-vindos aqui e tal, o seu cartão na mão, cartão de embarque, né? Cartão na mão. Então, é uma coisa que você tem que ficar parado 3, 4 horas. E ser mais formal do que brincadeira, porque você precisa passar, né? Você pode até ter uma informalidade. Você pegar atividades ali como manualidades, né? Qualquer navio também vai ter o seu cortar horário o papel ali. crepom e faz uma florzinha. Uma flor de papel crepom. Vamos colar, fazer a caixinha, vamos fazer a marca qualquer coisa. Artes manuais. Então a timidez, ela obrigatoriamente ela te limita a fazer muitas coisas. Então quem for arrumar as malas para ir pro navio, se Bota tá indo pra recreação no navio, deixa a mala em casa, deixa a timidez em casa. Tira ela da mala, coloca outros itens. E dança, muita dança. A noite do animador adulto se resume em dançar. É impressionante o quanto você dança. Porque tem uma banda e essa noite vai tocar rock and roll. No Brasil, vai ter que dançar com as pessoas. No Brasil é aquela coisa, né? Você só fica aqui assim, beleza, gira aqui, gira ali. Agora quando você chega na Europa, meu amigo, Charlie Brown, você tem os ingleses, os alemães, tem muito americano que vai pra Europa, eles dançam pra caramba. Já viu aqueles rock and roll que a mulher joga pro alto, passa aqui, passa ali? É nesse tipo. E eu ali, tipo, basicão, falei, gente, ficava com vergonha, né? Não só nesse ponto, né? Aí eu chegava pra bailarina e falava assim, ó, me ensina uns 3 passinhos aí, porque à noite eu vou ter que dançar. Senão você só fica só no carão. Mas o brasileiro tá com o carão ali. Você tem que usar isso ao seu favor. Poxa, eu não sei dançar, então mesmo... Quando você fez a chefe, esse é o termo? Desculpa se eu errado. Chefe de animação, que você estava coordenando a animação do infantil. Como que é essa questão do brincar? Porque a criança em si, você tem uma temporada na Europa, você tem crianças de várias nacionalidades. Como essa questão do recreador infantil que tem um contato maior, porque o entretenimento você brinca, você tem até um adulto, com uma certa dificuldade, mas você conquista de outras formas. E a criança? Como que é essa questão do recreador e da recreação, do brincar com a criança estrangeira? É que na verdade assim, a criança é criança no mundo todo. Ela gosta de brincar, ela gosta de se divertir, ela gosta de correr, criança é igual. Só que é lógico que existem crianças, por exemplo, as crianças do Brasil e as crianças do Caribe são um pouco mais agitadas do que as crianças lá da Europa. Então, se você for, vamos fazer, o navio está balançando demais, vamos fazer uma manualidade aqui. Colocou a criançada lá para pintar, para fazer alguma coisa. O brasileiro vai aguentar 5 minutos. Já pintei, tá ótimo. Lá na Europa não, você consegue segurar meia horinha. Começa a aparecer os Van Gogh ali. Começa uns 40 minutos. Umas pinturas contemporâneas, vários negócios lá. Mas ao mesmo tempo, e a criança russa brincar com a gente. A criança russa, não sei falar nem oi em russo. E ela fica olhando, só que a criança, ela também se adapta muito rápido. Então, se você começa a brincar, você explica devagar, em espanhol, no caso ali, que a maioria das crianças eram espanholas,
a gente começava a brincar e tal, aí você faz uma vez, faz em câmera lenta. Ninguém sabia falar russo. O pai simplesmente largava a criança lá e ia embora. E aí a criança falava, o que eu vou fazer agora? Tinha criança que chorava, queria ir embora, aí você vai localizar o pai, logicamente. A gente tentava explicar para o pai para ficar um pouquinho lá para ver se a criança ia se adaptar ou não. Mas ao mesmo tempo você inseria essa criança, vai brincar com a tia. Brincar é uma linguagem universal, digamos assim. É totalmente universal. É você levar e conduzir a criança até ela entender o jogo, beleza. Ela já está, de repente, o russo já está brincando com o francês, eles estão se entendendo, e no final você fala, nossa, no final eles saem, dão um beijo um no outro, um abraço e viram amigos. Então, Que é gratificante. Hã? Que é gratificante. Totalmente. Pra gente também, porque você fala, nossa, É mais eu próximo. não sei, a criança tá brincando. Deu certo. Que bom. Então, hoje, mas você fala, ó, dever cumprido. Mas o fato é que brincar E grandes jogos? nesse caso... Como que assim? Porque assim, o grande jogo, o mais detalhado, com pistas ou não, até numa atividade de recreação, você tem que ter um jeito didático para explicar, porque a gente sabe que tem crianças que têm determinados níveis de absorção, outras de outro tipo de forma de absorção. Até numa atividade de um acampamento, num hotel, numa escola, uma atividade recreativa de um jogo mais elaborado, você tem que ter uma didática legal, o criador tem que ter um filho, uma didática legal, para explicar e desenvolver. E nesse caso você ainda tem esse fator complicante. Nossa. Como que o recreador... É aquela boiada, né? Põe uma criança correndo, vai todo mundo atrás? Vai junto, ela vai começar, ela vai achar que ela até sabe ler a pista, vai ler... As pistas são escritas em que idioma? Depende dos seus passageiros. A maioria. Se a maioria fala inglês, como a maioria é espanhol, só que a gente tinha época que a gente tinha muito francês. Então a gente traduzia, ou às vezes colocava só duas, numa mesma pista colocava em inglês e espanhol. Inglês e espanhol, ou às vezes francês e espanhol. Quem fazia essas traduções? Desculpa, só curiosidade alheia, assim. A equipe, na verdade, na equipe Sempre tem alguém se não tem dentro da sua equipe de entretenimento, tem alguém da recepção ou do dentro bar. que acaba ajudando. Você fala assim, acho que os parceiros do entretenimento do navio é mais a recepção mesmo, que tem os international hosts, que são pessoas que estão para tirar dúvida na tua língua. Então, se você for esses caras falam 5, 6 línguas. Então Você falava assim, ó, eu chegava e falava assim, olha, eu tenho um passageiro alemão, traduz isso aqui para mim. Porque são eles que traduzem os jornais, né? Os diários, a função deles. Entendi. Você tem esse apoio, não é pelo amor de Deus que eu vou traduzir isso em russo. E hoje em dia os navios eles estão cada vez maiores. A partir de 2008 começa-se a era dos super navios. Então as estruturas são muito completas. Você tem hoje discoteca para criança. Os navios antigamente não tinham. Você ficava numa salinha. Hoje você tem 2, 3 ou até 4 salas para criança. Tudo por faixa etária. Tem os babyzinhos lá que tem que ficar com a mãe. Até 3 anos, se eu não me engano, com a mãe. De 3 a 6 é uma outra área que tem Lego, que tem monta-monta, não sei o quê. Aí de 7 a 8, 9, de 7 a 10 a 11, aí já é uma coisa mais discoteca, videogame. Então os navios eles estão evoluindo nesse aspecto de respeitar a faixa etária e a linguagem para cada faixa etária. E a equipe é totalmente internacional mesmo, sabe? Você vai ter uma pessoa que fala francês, uma que fala espanhol, uma que fala alemão, uma que fala italiano. E o jeito mais fácil de você aprender idioma é com criança. Porque você começa com o básico, né? É o oi, é o tchau, é o... O pouco assim, por exemplo, que eu aprendi de francês foi com criança, porque você explica uma vez, toda semana você está com criança lá, você fala assim, nossa, acho que agora eu já sei falar isso. Aí você fala e a criança olha, já dá um sorrisão para você, conquistou. Mesmo que ela não entenda na hora que você está explicando a brincadeira, a atividade, você já conquistou, já está ali. A melhor maneira de aprender é criança. É criança. Porque aí, se você falou errado, a criança vai te ajudar, ela vai te entender e tudo certo. Tá falando de julgamento, digamos assim, né? E, digamos assim, o monitor que está em terra, fez a inscrição, foi atrás dos documentos, passou pela parte burocrática, foi aprovado, hora de ir pro navio. Eita.
O que levar numa mala? Como fazer essa mala? Porque eu tô te tirando essa ideia porque algumas pessoas que estão entrando, por exemplo, numa temporada de acampamento, têm essas dúvidas. O que levar na mala? Vou ficar tanto tempo fora de casa. Imagine 8 meses. o que levar na mala? O que não pode faltar? Hora de fazer as malas, resumidamente, porque a gente já tá bem. Levar na mala. Hoje as companhias que oferecem quase tudo. Assim, você tem uniforme de embarque, de desembarque, uniforme que você usa durante o dia, muita fantasia. Deles, do navio. Do navio. Tá. Do navio. Agora, é sempre bom você ter o teu. Eu prefiro levar, eles dizem, ó, lá tem a roupa de gala, que é a noite que você tem que estar com gravata borboleta, smoke, sapato social. Lá tem no navio, mas eu prefiro levar o meu, porque eu sei que vai servir, que eu vou ficar... Então, mas o navio também te dá esse suporte, até na parte de gala, se você não tem que ter esse gasto. Por exemplo, na época do Ricardo, o Ricardo tá comentando com a gente, teve que comprar, né, Ricardo? Na época não tinha ainda interno, nem smoke. Isso eu acho que a partir de 2010, quase todas as companhias começaram a oferecer um padrão. Mas eles também abrem a possibilidade de você levar o teu. E eu prefiro levar o meu, porque eu sei que serve, eu sei que tá bonito, levar o meu. aquele caimento, tá, a ombreira tá certo, o botãozinho aqui. Então, basicamente, pro animador adulto, tem que saber qual que é a programação fixa. Tem as festas do branco, que você tem que estar todo de branco, inclusive do tênis. Tem a festa dos anos 60, que lá tem a roupa, mas você pode levar um detalhe seu. Tem a festa de carnaval, que lá tem uma fantasia, mas você pode levar a sua. Se quiser levar a sua. Entendeu? Entendi. Mas basicamente... Tem limite de bagagem? Aí Depende, né? Porque se você embarca... na verdade, o limite da bagagem é o avião. do avião. Porque se você embarca fora... Você tem 32 quilos. 32, às vezes 2 volumes. São 2 volumes de 20. Ou 23. Depende da companhia também. Gente, lembrando uma coisa que é muito legal. Você vai ganhar dinheiro. Você vai querer fazer compra? Você vai parar de repente em Barcelona, você quer comprar essa calça de lá. Eu gastei 100 euros, eu comprei 2 looks, camisa, blusa e calça com sapato, 2 vezes. Então quer dizer, você pode levar as coisas que você vai usar no navio, que você precisa para trabalhar, mas também você tem que ter noção do espaço que você vai deixar, caso você tenha ideia, poxa, legal, uma dica, vou trazer coisas pra mim. Mas o que as pessoas pensam também, falam assim, nossa, mas eu vou ficar 6 meses fora, eu preciso levar shampoo para 6 meses, preciso levar sabonete. Todo mundo... Melhor não. Não, você não fica 6 meses sem sair do navio. Você faz uma temporada de 6 meses, quando os navios estão parados, né? Ancorados, a gente tem as nossas horas de folga, horas de trabalho. Isso que eu pergunto pra vocês, o tempo trabalhado não é de manhã até a noite, não. Vocês têm períodos. Existe uma regra hoje, a regra é assim, 14 horas por dia no máximo. Que pode ser intervaladas ou contínuas. Não. Intervaladas. Tem que ter intervalo a partir de 6 ou 7 horas. É uma regra também. Se você trabalhar 6 horas contínuas, você precisa ter uma pausa de 2 ou 3 horas. Entendi. É uma regra. Então, até quando você for embarcar, é legal você conhecer as regras que te protegem. Porque você pode ser explorado, claro que pode. Porque você está num ambiente diferente. E essas regras a pessoa busca onde? A companhia, ela vai te a agência que te leva, geralmente ela te explica tudo. Nas agências, quando você vai fazer entrevista, participar de uma entrevista, elas passam uma palestra antes. O trabalho a bordo é isso. E você recebe também e depois você recebe um book com todas as regras. Entendi. Então, você tem que assinar. Você assina que recebeu. Sim, entendi. Você assina que recebeu, mas não quer dizer que você leu. Então, quanto mais informado você estiver, menos abusos trabalhistas você pode sofrer. Então, resumindo, para você levar, questões de higiene, se você for fazer uma viagem, você vai embarcar na Europa, aí você tem que ficar esperto com o peso que você está levando. E leva o básico para pelo menos um mês. Não precisa levar um shampoo de 1 litro, leva um shampoo pequeno. E aí quando você parar um dia em outra cidade, você desce e compra. Teve o caso de eu ter levado para a Europa 2 shampoos grandes, né? E isso pesou demais. Eu tive que tirar algumas coisas da minha mala para voltar, porque estava muito cheio. Então tem que fazer o cálculo. Eu vou para a Europa, mas eu desço no Brasil, beleza. Você vai descer no Brasil, você pode estar com 100 quilos de boa. Agora você vai terminar a sua temporada na Europa, você fica de olho porque você vai voltar de avião e
tem a questão do sobrepeso e as taxas são Altíssimas, altíssimas. Se aqui no Brasil já é alta, lá também vai trazer para cá. Exatamente. Incide a educação. Antigamente tinha uma facilidade para tripulante que eles deixavam passar. Eles deixavam passar um pouco. Eu já consegui entrar com 60 quilos e não paguei sobretaxa. Mas hoje isso acabou. As companhias de avião não estão mais dando essa mamata. Não estão liberando. Que ajudava, porque às vezes você leva muito material. Eu sempre levei bastante coisa. Eu venho que levar para uma mala, para coisas suas e uma mala de recreação. Que levava às vezes os meus jogos, que eu falava, não sei o que eu vou encontrar lá. Então eu sempre fui preparada a isso. Eu também. Levava muita coisa de animação. Levava. E uma outra mala para comprar, para gastar. E uma coisa que é interessante, a gente acaba comprando muita coisa para nossa cabine. Porque a gente é responsável por limpar a nossa cabine. Salvo a Costa, se não me engano, tem uma pessoa que limpa a cabine de animação. O motor também. A MSC, acho que a Royal não tem, enfim. Aí é legal conhecer a companhia que você está indo. Na MSC, a gente que limpava a nossa cabine. Então, tive que comprar um balde, cândida, desinfetante, aqueles negocinhos. Não que isso você vai trazer, né? Não que você vai trazer, você tem que dar para o próximo, que pega a sua cabine, né? Eu acabava deixando, eu deixava na cabine, porque outra pessoa acaba usando. Então, quando você chega também, às vezes já tem alguma coisa lá. Tem um restinho de desinfetante aqui, acho que dá para ficar 2 semanas. Uma escova, e tem a cabine inspection, que é a inspeção de cabine. Os oficiais, eles vão olhar se você passa aspirador no carpete, se você limpa, porque você está num lugar fechado que depende de um sistema de ar-condicionado. Então precisa estar tudo certinho para não interferir no sistema deles. Exatamente. Olha, isso aí é curiosidade total, não No tinha outro nem... navio, o problema era bad bug. Eu fui descobrir depois que é carrapato. E carrapato não mata, não tem inseticida, não tem nada que mata, só se você incinerar o cobertor, o colchão e o carpete. Carrapato não sai, se for estrelitão, ele tem doenças, né? Então os oficiais ficavam malucos, gente, vocês precisam limpar. Se a gente encontrar bad bug, vocês estão demitidos. Se encontrar carrapato na cabine, vocês estão demitidos, era assim o tom, né? E realmente era um problema, imagina, você está num lugar fechado, der um carrapato em daí tudo. Festa. Na companhia que eu trabalhei, não, você pagava uma taxa. Dá para você fazer uns esquemas com o pessoal. De $30, o cara ia limpar todo dia a sua cabine. Só que se você mora em 2, eu quero pagar ele, não quer, não dá. Vocês têm que entrar no acordo. Ou os 2 pagam ou ninguém paga. Lavanderia você também lavava suas roupas? Eu lavava para economizar, mas eu conseguia uns esquemas às vezes, o pessoal da lavanderia do navio acabava lavando a minha roupa. As nossas roupas sociais a gente podia mandar lavar. O uniforme, que é do navio, que a gente usa para trabalhar, o navio lava tranquilo. Agora as roupas pessoais. A roupa que você vai sair, essas coisas todas, aí a gente era responsável. Então, ou você paga para alguém da lavanderia uma quantia X, e ele lavava, te entregava passadinha bonitinha. Ou tem a lavanderia do navio que você vai lá, coloca na máquina, fica lá esperando. Podia estar aqui dormindo, podia estar comendo, podia estar na praia, mas estou aqui. Porque se você colocar sua roupa lá e sair, pode ser que na hora que você volte... Carol, te dar uma dúvida. O que não pode levar? Eu não podia levar ferro de passar roupa, né? Nada que tenha termostato. Chapinha é proibido, mas a mulherada leva. Leva. Secador de cabelo... pra gente é proibido. Mas eles têm que fazer em vista grossa, assim, algumas coisas assim. O navio tem ferro de passar, então você acaba usando o que tem lá na lavanderia, que é de uso comunitário dos tripulantes. Né? Mas não pode levar, aquela noite romântica, se arranjar uma namorada, aquela luz de velas, proibido. Tudo que pega fogo. Nossa, é uma neurose. Na hora que você vai entrar no navio, passou uma raio-x. Não, o que você vai fazer com isso? Incenso, porque tem uma coisa de fumaça lá que vai disparar, vai chegar no bombeiro na tua cabine. O que está pegando fogo aí? Não, é só incenso, eu sou idiota, não pode botar fumaça. Né? Então tem algumas coisas que são proibidas e basicamente tudo que é proibido no avião. Objetos de perfuro cortante, arma de fogo, bomba, peixe. Proibido. Alimentos perecíveis você pode levar tudo que ele conserva para tua cabine. Bolachinha, essas coisas, eles deixam que é uma ajuda, na verdade. No meio da madrugada, você está aqui, né? Que a comida no navio é totalmente regrada. Você tem o almoço, o café da manhã, almoço e jantar, acabou.
se der fome meia-noite, 2 horas, que tu conta. Se você fez o estoque na sua cabine, ou se você tem a máfia de alguém do restaurante que desceu com uma comida, opa, dá um sanduíche aí. Então você tem que se virar. Bom, vocês falaram bastante, Nossa. foi enriquecedor. Deu pra perceber que trabalhar em navio não é a coisa mais fácil do mundo. Você tem adaptações, você está longe de casa, dos seus familiares e amigos, a comunicação é um pouco mais restrita, Bastante. digamos assim. A internet no navio é caríssima. Não sei se ligar então esquece. Dentro do navio. E temos questões pessoais, né, de como se lidar com essa ausência, o que fazer no seu tempo livre, há questões interpessoais com a equipe, tá num ambiente que a maioria das vezes não fala o seu idioma, o idioma da sua fluência. Então tem os seus lados aí de se adaptar, mas ao mesmo tempo parece que é pelo menos eu senti isso ouvindo vocês falar, uma experiência enriquecedora. É fascinante. Que você tem a possibilidade de conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes, perfis diferentes de lidar com isso, e você tem que fazer uma meditação, um controle interno muito grande, você não pode explodir desse jeito, você tem que ceder, saber impor sem... no mesmo dia. Né? Então dá pra ver que é uma experiência cultural, pessoal e interpessoal muito grande. Então tem um lado também muito vantajoso, né? Hoje em dia, de forma bem restrita pra gente finalizar aí, você trabalharia de novo no navio? Trabalharia. Gostaria de trabalhar futuramente. Ainda estou vendo o seu retorno. Mas, resumindo, a minha vida, de todas as experiências que eu tive dentro da recreação ou até pessoal, se resume antes e depois de navio. Para você ver o impacto que foi, o quanto eu desenvolvi meu profissionalismo, de novas habilidades, idiomas, pessoas que eu disposta a isso, a passar por isso. Ela tem que ser flexível, aberta, ela sabe que a pessoa tem que colocar na cabeça o seguinte: eu vou para aprender, vou levar o que eu sei também, em alguns momentos eu vou conseguir colocar, mas eu vou para aprender idioma, lidar com pessoas, conhecer países. E você, Ju? Eu voltaria. Foi um voltaria, né? Eu voltaria. É que ela ponderar outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que pesou muito pra mim, eu fiz 5 anos seguidos. 5 anos. O que fez eu dar uma parada com embarcar foi o fato de ficar muito tempo longe de casa. Então você começa a ver sua família, ai, nossa, mais um Natal você está longe de casa, nossa, mas 6 meses, quanto tempo você vai voltar? Ah, daqui 7 meses, nossa, mas 7 meses é uma vida. E você passava tipo 7, 8 meses fora, e quanto em terra com a família? Eu conversava com a companhia que eles queriam, às vezes, em um mês voltasse. Ah, 20 dias de férias para você tá bom? Não, para mim tá. Eu não consigo, eu preciso desligar, porque eu sou uma pessoa, se eu vou fazer um negócio, eu sou muito intensa. Eu vou viver um navio uns 7 meses, assim. Na verdade, eu me preparo antes, né? Você fala assim, vou ficar 7 meses, então são 7 meses que você vai preparar a sua cabeça, que você não vai acordar tarde durante esses 7 meses, que você não vai ter um dia de folga, você vai ter as suas horas de folga. Então, você vai trabalhando isso. Na hora que depois que você desembarca, você tem que trabalhar para tudo isso sumir. Então eu precisava de mais tempo. E os caras queriam, não, vamos embarcar de novo, não, dá um tempinho. Sabe o que me dá mais raiva quando você está de férias? Aí eu ficava uns 3, 4 meses. Só um minutinho, você fez direto, Ricardo, ou não? Não, eu fiz em 2003, uns 4 meses, 2005, 4 meses e meio, foram temporadas curtas. Fui convidado por 2 companhias em 2006 para voltar. Só que eu já tinha outros planos, eu já estava com a Animaníacos desde 2003 e tocando os negócios. É que tem que realmente abdicar da vida. É uma outra vida, uma vida paralela. Eu sou apaixonado por navio, então desde 2009 Tanto é que agora você é espectador, você aprecia o que o navio oferece. É uma área muito boa. A raiva que eu dizer, você está de férias, eu vou acordar meio-dia, você não consegue. Você vai acordar 8 horas, porque até o hora que você acorda todo dia no navio, 7h30. Você tá aqui, ligadão. Então, você cria um relógio biológico muito tic-tac.
funciona como reloginho mesmo, dentro da nave. A gente queria agradecer vocês, eu sei que a gente poderia conversar mais e mais e mais, vocês têm muita experiência, muitas coisas para agregar. Mas o pessoal também precisa absorver o que foi falado. Pouca coisa, né? Quem quiser, quem tiver dúvidas, também depois pode entrar em contato no e-mail com o Recreio, do Celeiro, a gente vai estar à disposição. Obrigada, Aruan. Obrigada, Ju. Obrigada, Ricardo. Tá bom? Por ter participado aí desse bate-papo com a gente. Tá bom? Beleza. Tudo bem.